Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Eu aproximei aqui mais o celular, porque a captação do áudio fica melhor, portanto fica melhor para os irmãos ouvir. Nós vamos hoje tratar sobre a comunhão da igreja. A Bíblia diz que Deus nos chamou à comunhão, que a igreja de Cristo vive em comunhão. Nós vamos ver o que significa ter comunhão, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus nos chama e nos pede. Nesse momento nós sabemos que a comunhão ela tem sido prejudicada, a comunhão plena. Por quê? Porque há momento em que nós estamos, há momentos e sempre estamos, hoje nós estamos compartilhando e vivendo um momento único, na história da igreja, um momento de isolamento social, então nós não podemos ter uma comunhão plena, mas nós vamos ver como nós, em alguns aspectos, podemos ter comunhão sim, não uma comunhão perfeita e plena, mas nós podemos ter comunhão em alguns aspectos, e é isso que nós vamos ver hoje na palavra do Senhor. Então convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos 16, Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo está fazendo recomendações a irmãos, e nós vamos ver como e o que é ter comunhão na Bíblia a partir desses versículos. O apóstolo Paulo trata isso, Romanos 16, do verso 1 ao verso 23, mas nós vamos ler até o verso 8. Aí eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos 16, porque nós vamos voltar a alguns versículos. Então diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, e isso não lhes agradeço só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é o primeiro convertido da Ásia em Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. E aí ele segue, fazendo essas saudações. O que é ter comunhão? De uma forma ampla, ter comunhão é ter algo em comum com outra pessoa. Ter comunhão é ter propósitos semelhantes. Por isso que nós podemos ter comunhão uns com os outros, porque nós temos algo em comum, um com o outro. Um texto bom para a gente fazer menção é o texto de Atos. Atos 2, 42, naquele conjunto de versículos, até se eu não me engano, o verso 46, fala sobre a igreja de Cristo, a igreja primitiva. E aí nós temos um exemplo claro e evidente do que é ter comunhão. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, perseverantes no templo, na oração, pregando o evangelho, no partir do pão. E lá no verso 44 diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Então isso é ter comunhão, é ter algo em comum com o outro. Por isso que nós podemos ter comunhão nesse momento de isolamento social. Você está na sua casa, eu estou na minha, mas nós podemos ter comunhão. Na verdade, esse culto feito pelo WhatsApp é uma forma de termos comunhão, porque mesmo não estando fisicamente presentes, nós podemos ter comunhão de propósito. Estamos aqui para oferecer um culto a Deus, estamos aqui para adorar a Deus, estamos aqui para glorificar a Deus, para orarmos a Deus, para cantarmos a Deus, para proclamar o Evangelho a Deus e para colocar os nossos dons à disposição de Deus. Então nós estamos juntos em um só propósito. Por quê? Porque ter comunhão necessariamente não significa estar apenas próximo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a várias igrejas. E nessas suas cartas, ele não estava presente. Se é cartas, é porque ele enviou. Mas lá ele consegue ter uma afinidade. As suas cartas, a sua conversa, o teor, o conteúdo das suas cartas tem uma afinidade com aquilo que os irmãos pensam. Ele glorifica a Deus junto com os irmãos. Ele serve e compartilha a Deus os seus talentos junto com esses irmãos. Então, ter comunhão é ter algo em comum, é compartilhar algo
com as pessoas. Então, o apóstolo Paulo tinha comunhão, escrevendo as suas cartas, né? Quando ele escreve essa carta que nós estamos lendo, que é a carta aos Romanos, ele não fundou essa igreja em Roma. O apóstolo Paulo nunca visitou essa igreja, assim apontam os estudos. E como é que ele consegue ter essa afinidade com esses irmãos? Justamente por quê? Porque ele tem comunhão de propósito. E isso é que é interessante, porque ter comunhão é ter algo em comum, mesmo diante da diversidade. Porque mesmo o apóstolo Paulo não conhecendo todos esses irmãos da igreja, e mesmo ele sabendo que a igreja é formada por adversidade, ele demonstra uma comunhão. Porque quem fazia parte da igreja de Roma? Quem fazia parte da igreja de Roma eram mulheres, homens, escravos, livres, judeus, gentios, ricos e pobres. Olha a diversidade de pessoas, a diversidade de classes sociais. E isso poderia ser um empecilho, mas não era. Porque nós somos um em Cristo. Somos dados a beber do mesmo Espírito, filhos do mesmo Pai. Portanto, mesmo que haja diferença na igreja de classe social, de pensamentos políticos, de alguns pensamentos, de algumas opiniões, é possível ter comunhão, mesmo diante da adversidade. Isso é ter comunhão, é ter o mesmo propósito, é ter o mesmo objetivo, mesmo diante da diversidade de pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está apontando para todos nós. O que é ter comunhão? E aí nós vamos ao texto. É desejar estar junto. O que é ter comunhão segundo a Escritura? É desejar estar juntos como igreja do Senhor. É impossível um cristão que seja cristão não desejar estar junto com outro cristão. Porque ter comunhão é justamente estar próximo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a mesma afinidade que você, a mesma vontade que você, que querem a mesma coisa. É por isso que a comunhão é plena. O apóstolo Paulo, olha como é interessante, Romanos 1,11, bem no início dessa mesma carta, né? Há irmão que ele nem conhece, então ele diz assim, Romanos 1,10, pedindo sempre na minha oração que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa vontade de ir ter convosco. Então o desejo do apóstolo Paulo de estar junto desses irmãos, irmãos que ele nem conhecia, muitos, mas ele tem a vontade e o desejo de estar próximo deles, compartilhando com eles os dons, louvando e servindo a Deus. Isso é ter comunhão, é querer estar próximo da igreja, é querer estar junto dos irmãos em Cristo. Então isso é ter comunhão e Deus nos chama para isso, porque ter comunhão é querer estar junto. O que é que nós podemos aprender mais sobre ter comunhão? O que é que a Bíblia diz a partir desse texto de Romanos 16, o que é ter comunhão? Eu vou apontando para os irmãos, inclusive até de forma rápida devido ao tempo. O que é ter comunhão? É demonstrar afeto e receber afeto. É saber amar e saber receber o amor das outras pessoas. Onde está isso no texto? Está no verso 16. Romanos 16:16, o apóstolo Paulo diz, saudai uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo nesse contexto? É um beijo, né? Então era a forma, né, cultural que eles tinham comunhão uns com os outros, que eles se saudavam, era aquele beijinho na testa. Hoje, evidentemente, que esse princípio cultural, ele às vezes permanece, né? Porque uns ainda saudam com um beijinho na testa, mas o princípio aqui permanece. Por quê? Porque hoje nós apertamos a mão, nós damos um abraço, nós acenamos, nós damos um sorriso. Então, ter comunhão é demonstrar afeto e saber receber afeto. É isso que o apóstolo Paulo está apontando aí no texto. Sei que tem pessoas que têm mais dificuldade em amar e ser amado. Eu muitas vezes tenho essa dificuldade com a minha família. Né? A minha família, eu tenho muitas vezes essa dificuldade de abraçar e de receber abraço, de beijar e de receber um beijo. Mas nós somos chamados para vencer essas limitações. Eu sei que tem irmãos que têm mais dificuldade disso, mas vença essa limitação. Por que eu digo vença essa limitação? Busque a Deus. Busque a Deus, porque olhe, por exemplo, para a vida do apóstolo João. Vou lhe mostrar como era um homem extremamente limitado em relação ao amor, pelas Escrituras. João é reconhecido, o apóstolo João, que escreveu os Evangelhos, as Epístolas e o livro de Apocalipse, ele é chamado como o apóstolo do amor. Inclusive a tradição, né? A tradição diz que ele foi pastor em Éfeso e ele morreu lá em Éfeso e era levado para a igreja nos braços. E a palavra que sempre acompanhava a sua boca era: irmãos, amem uns aos outros. Então ele foi
conhecido como o apóstolo do amor, mas ele sempre foi assim? O Evangelho nos mostra que não. Eu separei um episódio, está em Lucas 9:51, que o Senhor Jesus pediu que eles fossem, Jesus ia para Jerusalém e pediu que eles fossem na frente preparando o caminho, e nesse caminho tinha uma aldeia de samaritanos, ele ia lá preparar o caminho. E João, o apóstolo João, foi junto com Tiago, e eles não receberam, o samaritano não recebeu eles. Eles voltam até Jesus e dizem assim: mestre, quer que nós oramos para que caia fogo do céu, como fez Elias naquele episódio, que Elias orou e fogo do céu desceu? Quer que nós oramos para que eles sejam consumidos pelo fogo? Então olha a atitude desse homem, é uma atitude sem amor e sem misericórdia. Claro que Jesus não permitiu isso. Então como é que esse homem, que por meio dessa atitude mostra o seu instinto natural, um homem que não tinha amor, que não tinha piedade, como é que ele se transforma no apóstolo do amor? Por meio do Espírito Santo. Ele foi sendo transformado. Assim também nós podemos vencer as nossas limitações. Por quê? Porque ter comunhão, segundo Romanos 16:16, é demonstrar fisicamente e em amor. Claro que você não deve fazer isso. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer de forma fina. Não é isso. Nós estamos tratando aqui de crentes, de pessoas que fazem as coisas por amor. Então é demonstrar amor pelas pessoas, né? De forma física, é se saudar uns aos outros de forma física, né? Da forma que você bem entender aí, né? Uns saudam de um jeito, outros de outro, mas é demonstrar afeto. Isso é bíblico, isso é ter comunhão uns com os outros. O que o apóstolo Paulo aponta mais sobre o que é ter comunhão? Ter comunhão é amparar e ser amparado, quer dizer, é ajudar e ser ajudado, é saber ajudar e saber receber ajuda. Isso está aí no verso de número 1 e 2 de Romanos 16. Recomendo a vossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Sincreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como a mim mesmo. Então, olha como é interessante. Ter comunhão é saber ajudar, mas receber ajuda. Então tem gente que tem dificuldade em receber ajuda, como também dar. Então olha como é interessante, porque isso diz respeito ao amor. A comunhão está ligada ao amor uns pelos outros. 1 João, capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos só de palavra, mas de fato e em verdade. Porque é muito fácil você amar só com as suas palavras. É muito fácil pregar sobre o amor. Mas é difícil a gente amar mesmo de fato e verdade. Então o amor, né, é um princípio da comunhão. Então receber, dar amparo às pessoas, ajudar as pessoas e também receber ajuda é ter comunhão. É ter comunhão uns com os outros. O que o apóstolo Paulo aponta mais sobre ter comunhão? É abrir o coração com as outras pessoas. Ou seja, é saber ouvir também, né? E abrir o coração. O apóstolo Paulo está fazendo isso aí em Romanos 16. Ele está fazendo nesse texto que nós lemos. Ele está abrindo o seu coração. Ele está falando sobre quem o ajudou. Se você ler as cartas dele, ele vai falar das suas lutas, né? Lá em Corinto ele diz sobre o espinho. Na carta aos Coríntios, o espinho que está sobre a sua carne, quer dizer, as suas fraquezas, os seus pecados. Então a vida de igreja é uma vida de compartilhar as nossas lutas, dificuldades, pecados, vitórias e alegrias. Isso é ter comunhão segundo as Escrituras. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sarareis. Então, vida de igreja, vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, é ter comunhão, compartilhar uns com os outros, é ter assuntos comuns, é estar ali como uma família de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, que ter comunhão é abrir o coração uns com os outros. É justamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo, porque ter comunhão é demonstrar gratidão, é outro aspecto. Está aí no verso 3 e 4, Paulo diz assim: saudai Priscila e Áquila, porque eles expuseram a sua cabeça por mim. Você sabe que o cristianismo no início ele foi bastante perseguido. E ajudar um cristão, ou ser cristão, era muitas vezes assinar a sua própria morte. Então o apóstolo Paulo está agradecendo a eles publicamente, a Priscila e Áquila, porque eles se esforçaram e ajudaram a Paulo, mesmo sabendo que essa ajuda podia custar a sua própria vida, a sua própria liberdade.
Então, ter comunhão é ser grato à igreja, é ser grato às pessoas e fazer isso publicamente. Isso significa dizer, Diego, que eu devo fazer as coisas esperando que as pessoas agradeçam, esperando um retorno? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que demonstrar gratidão pelas pessoas é ter comunhão uns com os outros. É ser grato por aquilo que as pessoas fizeram, fazem a você. Então o apóstolo Paulo está agradecendo a Priscila e Áquila, porque o apóstolo Paulo entende que ter comunhão é ser grato por aquilo que as pessoas fizeram. Ele faz isso, por exemplo, aos filipenses. Se você ler lá, no final da carta aos filipenses, ele agradece publicamente a ele a oferta que foi enviado a ele. Ó Filipenses, quanto às igrejas, vocês me assistiram, vocês foram os únicos que me assistiram. Então o apóstolo Paulo faz esse agradecimento a eles, porque ter comunhão é ser grato às pessoas, e isso muitas vezes nós devemos fazer em palavras às pessoas. O que é mais ter comunhão, segundo o texto de Romanos 16? É se sacrificar pela obra de Deus, pelo reino e pelas pessoas. No verso 3 e 4, o apóstolo Paulo agradece a Priscila e Áquila. Por quê? Porque eles não só expuseram a sua cabeça por ele, mas isso foi importante para a igreja. É se sacrificar. Perceba aqui que o evangelho rompe o instinto natural do ser humano. Qual é o instinto natural do ser humano? É de fazer o possível e o impossível para ajudar apenas a si mesmo. Seu pai, sua mãe, filho, filha, neto, irmão. Então faz de tudo pelo seu ente querido, mas não faz isso muitas vezes pelo irmão. Não faz isso muitas vezes pelo próximo. Por que o evangelho nos chama a esse amor sacrificial pelo irmão? Que foi o que Priscila e Áquila fez pelo apóstolo Paulo e o que ele fez por tantas outras pessoas. Você sabe que a vida dele sempre foi exposta. Ele diz: fomos considerados como ovelha ao matadouro, por amor a Deus, quer dizer, por amor à igreja. Então, ele não só recebeu isso, esse amor sacrificial, como o apóstolo Paulo também foi um exemplo de amor sacrificial. E quando nós falamos em amor sacrificial, para você e para todos que estão nos ouvindo, e para mim mesmo, nós lembramos do amor de Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou independente da nossa obra. O seu amor foi um amor sacrificial, um amor pelo outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo nos aponta aqui que comunhão é se sacrificar pelo outro. É da mesma forma como nós nos sacrificamos pelo filho ou por nossa causa, se sacrificar pela causa do irmão. Isso é ter comunhão. Isso é ter comunhão. Porque ter comunhão, diz o apóstolo Paulo, e isso é interessante, está aí no verso 4 e 5, é ter os seus bens e os seus recursos a serviço da igreja. Ele faz o agradecimento novamente a Priscila e Áquila e diz que eles hospedavam a igreja em sua casa, quer dizer, os seus bens, o seu imóvel estava a serviço da igreja. Quando nós olhamos para esse exemplo, nós nos lembramos também de Atos 2. Atos 2, a partir lá, justamente do 42, que diz que eles estavam juntos no templo, compartilhando o pão, vendiam as suas propriedades, quem tinha necessidades eles repartiam. Então, pessoas que têm os seus bens, os seus recursos para a glória de Deus. Assim também nós somos chamados para isso. Estou dizendo para você vender tudo que você tem e dar a Deus, dar ao pastor? Não estou dizendo isso, mas se você sente esse chamado, e se for de Deus, seu coração faça. Mas uma coisa é fato nas Escrituras: os nossos bens, os nossos recursos, se você se diz cristão, é para eles estarem disponíveis para a grandeza do reino, para a glória de Deus, para a expansão do reino. Isso significa, evidentemente, ajudar o irmão, ajudar ao próximo. Então, o que significa ter comunhão? Significa justamente ter os seus recursos ali disponíveis para a glória de Deus. O que significa ter comunhão, segundo o apóstolo Paulo, aí em Romanos 16, é justamente compartilhar e servir juntos com a igreja. Está aí no verso 3 e 9, ele chama Priscila e Áquila de cooperador.
os meus cooperadores, e assim Paulo vai sempre chamando muitos de cooperadores, porque ter comunhão é servir junto na igreja. Se você é da igreja, isso impera sobre você, sobre mim. Nós fomos chamados para servir juntos, para aprender a trabalhar em equipe, para servir. Isso significa dizer que se eu estiver só e uma pessoa precisar de uma ajuda, eu tenho que buscar você lá na sua casa, buscar o João para que a gente possa servir junto? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você, como cristão, qualquer outro cristão, foi chamado para servir junto, compartilhar os seus dons na igreja, no serviço do reino, em todos os aspectos e em qualquer setor que você possa imaginar. Você foi chamado para servir junto. Isso significa ter comunhão, compartilhar os nossos dons, servir e cooperar uns com os outros na igreja e aprender a fazer isso em equipe. Aprender a fazer isso com opiniões diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. É servir a igreja de Deus em unidade, porque ter comunhão é justamente ser um em Cristo, trabalhar para o mesmo reino, ter o mesmo propósito e ter o mesmo objetivo. É isso que o apóstolo Paulo nos aponta sobre ter comunhão. Ter comunhão é justamente servir a igreja de Deus de forma coletiva. E evidentemente que muitas vezes isso requer da gente um sacrifício. Por isso que o apóstolo Paulo diz justamente que o amor e a comunhão verdadeira é um amor sacrificial. Por quê? Porque os laços que nos unem como igreja de Cristo são laços eternos. O nosso vínculo temporal com os nossos familiares, com muitos dos nossos familiares, com muitos dos nossos amigos, é um laço temporal. Mas os laços que nos unem como igreja de Cristo é um laço eterno. Ele não vai terminar nunca, porque o amor e o vínculo de uns pelos outros será levado à eternidade. Então, o apóstolo Paulo nos fala sobre essa comunhão. O que é ter comunhão, segundo as Escrituras? É isso tudo que nós vimos hoje e outras coisas a mais. Eu posso concluir com duas observações. Primeiro, se você é um cristão, mas que não tem essa comunhão, venha para a comunhão. O cristianismo é feito de comunhão. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três, justamente porque a comunhão. O cristianismo é feito de relacionamentos, de você compartilhar uns com os outros. Deus lhe chamou para ter essa comunhão. E o que é ter essa comunhão? É tudo isso que nós vimos hoje. É querer estar junto um do outro. É demonstrar afeto uns pelos outros. É amparar e ser amparado, quer dizer, ajudar e ser ajudado. É ter os seus bens e recursos para a glória de Deus. É servir junto na igreja. É demonstrar gratidão uns pelos outros. É abrir o coração uns com os outros. É isso que o apóstolo Paulo faz. Quando ele escreve as suas cartas, ele fala justamente das suas lutas, das suas dificuldades. Né? Quer dizer, abrir o coração uns com os outros. A Bíblia diz, confesse as vossas culpas uns aos outros para que sarareis. Né? Então, abrir o coração uns com os outros é ter esse amor sacrificial. Deus lhe chamou para isso. Nós sabemos que tem crescido na igreja, e não só na igreja porque a sociedade, né, a igreja está dentro da sociedade, mas aquelas pessoas que entendem que a comunhão não é necessária, mesmo a gente mostrando, está aqui o texto, né, nós mostrando o preto no branco, o que é ter comunhão. Tem pessoas que dizem, não, isso não é necessário. Isso tem crescido, o movimento dos desigrejados e dos semi-desigrejados, que entende que não é necessário isso. Então olha como isso tem afetado a igreja de Deus e tem distorcido a verdade de Deus. Principalmente no mundo hoje, que as pessoas não querem ter compromisso com nada. As pessoas não querem ter compromisso. Isso tem crescido. As pessoas não querem ninguém mandando na vida dela ou dando satisfação da sua vida para outro. Então as pessoas não querem ter compromisso. E tem crescido esse movimento na sociedade. Hebreus diz, não deixeis de congregar. Quer dizer, não deixeis de ter comunhão. Que comunhão? Nesses moldes. Isso é ter comunhão. E a Bíblia nos chama. Todos nós. Então, por isso a minha primeira observação. Se você entende dessa forma, ou se você tem vivido dessa forma, sem essa comunhão, nesses aspectos, peça perdão a Deus e volte para a comunhão da igreja. Porque é lá. Porque ter comunhão, segundo as Escrituras, passa por esses aspectos que nós vimos hoje em Romanos 16 e em Atos capítulo 2. Segundo, se você deseja ter uma comunhão plena com a igreja de Cristo, quem pode fazer isso por você, quem pode lhe dar esse acesso, não é eu, não é o pastor,
mas é o dono da igreja, Jesus. Por meio de Jesus você pode ter essa comunhão e experimentar isso de uma forma plena e verdadeira. Efésios 2,12 diz: vós que estavam longe, por meio de Cristo foram chegados para perto. Vós que estavam separados, estranho à aliança, por meio de Cristo foram trazidos para próximo, para perto. Então, por meio de Cristo, o homem pode experimentar a comunhão com Deus, plena e verdadeira, e a comunhão com a igreja, com os santos. Ou seja, por meio de Cristo você pode ser introduzido ao corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Então você pode ter comunhão com o noivo e com a noiva por meio de Cristo. Vá a Cristo ainda nessa noite, arrependimento e fé, e seja introduzido na comunhão da igreja de Cristo. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.